Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui no Pod Life, hoje com um convidado mais do que especial. Secretário de Saúde, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Dr. Daniel Sorães. Daniel Sorães, ele tem um currículo grande, né? Sanitarista, pesquisador, especialista em medicina da família e comunidade, mestre em saúde pública, doutor em epidemiologia e, acima de tudo, professor. Vamos rodar a vinheta e vamos conversar com ele. Então, pessoal, vamos agora conversar com Daniel Sorães. Daniel, como que você gostaria de ser chamado? Doutor Daniel? Como é que seria a melhor Daniel forma? mesmo, gente. É um prazer estar aqui no Pod Life com o Ricardo Bordignon. Ricardo, cara, é muito bom te ver. A última vez que a gente fez um podcast juntos tem 5 anos. É isso. E estou feliz demais de estar aqui, muito obrigado. Mas é Daniel, obviamente, Daniel mesmo é mais fácil. E mais agora que você se tornou deputado federal, né, isso cria uma responsabilidade muito maior, né, e vamos conversar bastante, vamos falar sobre vários aspectos, várias ideias, mas primeiro eu vou agora anunciar o nosso patrocinador e logo em seguida a gente continua o nosso papo, tudo bem? Então vamos falar sobre a Master Capital. Master Capital é o nosso patrocinador, vou falar aqui rapidamente, trabalha com os melhores seguros e produtos financeiros do mercado nacional e internacional, proporcionando conforto, segurança e tranquilidade na decisão para seus clientes. A consultoria, utilizando a metodologia própria financeira, é focada na identificação das necessidades de cada cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, sempre disponibilizando o produto ideal para suas demandas, resultando em excelentes negócios. O consultor da Master Capital é o Jean Ferraz, no DDD 21 98 088 9101. E quem fizer contato agora nesse programa, desse Pod Life, e citar um número, o cupom PODLIFE 511, vai ganhar uma consultoria financeira sem custo. Proteger seu patrimônio e planejar o seu futuro é o melhor investimento da Master Capital. Super Master Capital, hein? Isso aí. Excelente. Então, Daniel, há 5 anos atrás, a gente conversou bastante, fizemos até 2 episódios, porque tinha bastante assunto para falar, você tinha saído da secretaria, né? E até relacionei aqui alguns pontos, né? E você falou que estava estruturando bons processos, né? E você disse que em 2008 o orçamento para a prefeitura era dedicado à gestão hospitalar, né? E não tinha uma dedicação à atenção primária, que era uma atenção primária frágil, né? E como que você vê isso agora? Ricardo, muita coisa mudou, né? Em 14 anos aí, eu estou na Secretaria Municipal de Saúde do Rio desde 2000, do governo de transição do prefeito Eduardo Paes em 2008. A gente conseguiu fazer as clínicas de família, mudar a curva orçamentária, sair de 15% do orçamento público municipal para 25% do orçamento público municipal com saúde. Infelizmente, a gente teve uma gestão desastrosa que reduziu a cobertura de saúde da família, que desestruturou alguns processos, mas hoje a gente voltou a crescer. O Rio de Janeiro, de novo, está chegando a 70% de cobertura de saúde da família e de novo está chegando a 20%, 25% do orçamento público municipal com saúde. Então acho que a gente tem um exemplo aí de sucesso entre as capitais, tanto no combate à pandemia quanto na estruturação da atenção primária, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Então esse ano, Ricardo, a gente assumiu pela primeira vez o cuidado da atenção dentro das penitenciárias, dentro do complexo de Bangu e Jericinó, dentro do complexo da Mangueira. E hoje a gente tem toda a população privada de liberdade na cidade do Rio de Janeiro, acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Então muita coisa mudou de lá para cá, muitos cases de sucesso,
mas também ainda tem muito desafio pela frente, tem muita coisa para fazer. Na época você tinha dito que foi um grande desafio para você, tanto na ordem profissional como na ordem pessoal, né? Você tinha relatado que em 2016 tinha 70% da cobertura de atenção primária e 113 clínicas da família, e com certeza isso já deve ter mudado, né? A gente já está com 121 unidades isso, de clínica da família, são 238 unidades básicas de saúde, 15 UPAs, mais de 30 CAPs, 26 hospitais. Então a rede municipal vem crescendo aí. A gente assumiu 3 grandes hospitais, né? O Albert Schweitzer, o Rocha Faria e o Pedro II na gestão. O prefeito Eduardo Paes construiu 2 maternidades incríveis, que é a maternidade Maria Amélia, no centro, e a Marisca Ribeiro. Também construiu o Hospital da Ilha. Então tem muita coisa, muito avanço aí deixado. E nessa gestão não dá para a gente não falar do Super Centro Carioca. Com certeza, é um legado, né? E é bacana. Eu queria, antes de começar a falar sobre alguns projetos, falar um pouquinho de você. Porque a maioria das entrevistas, a gente sabe como que você iniciou esse processo, qual a tua ideia de ser médico, como que foi, como que chegou você até esse ponto, né? Cara, eu sou médico, né? Venho de uma família de médicos, nunca tive nenhuma indecisão. Eu sempre quis trabalhar com saúde, podia ser médico ou outra carreira na área da saúde, mas sempre quis cuidar das pessoas, sempre gostei muito de me envolver com tudo que era ligado à biologia. Então a minha mãe é bióloga, então isso é muito legal. Então foi uma carreira meio natural para mim. Você veio de que cidade? Eu sempre me preocupei muito. Eu nasci em Vassouras, morei no interior de São Paulo, morei em Lajes do Muriaé, morei em Teresópolis e morei aqui no Rio. E eu sempre me preocupei muito em como eu podia construir um sistema de saúde melhor. Então acho que desde que eu acompanhava meus pais no plantão ou dando aula, eu sempre vi uma dificuldade muito grande aí de conseguir atender a expectativa dos pacientes. Então eu sempre falei, olha, quando eu crescer um pouco mais, eu quero ser um profissional de saúde, quero ser médico. Virei médico de família de Manguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, logo que eu saí da faculdade. De Manguinhos eu fiz meu mestrado, fui convidado pelo ministro Temporão e o prefeito Eduardo Paes a assumir a subsecretaria de saúde, depois virei secretário. Depois voltei para Fiocruz, que minha matrícula era de lá, e tivemos uma pandemia horrível. Morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e voltei para o Rio no momento mais triste da história da nossa cidade, que foi a pandemia de Covid-19, né? Foi horrível. E falando de pandemia, eu ia entrar nesse assunto mesmo, né? A gente viu que a pandemia foi uma coisa que ninguém imaginava. Naquela época que você fez a nossa entrevista, a gente nem imaginava que desafio para todo mundo que trabalhava na área da saúde, né? Como que foi esse pós-pandemia? É isso, a gente tinha muitos problemas já na época do nosso podcast. Nunca a gente imaginou que a gente ia enfrentar uma pandemia, que ia ter um secretário de estado preso, um governador preso, um prefeito que foi preso, no momento que as pessoas mais precisavam. Então foi bem difícil. Na pandemia eu tive muitos embates, né, Ricardo? Eu sempre defendi investir nas nossas unidades, não fazer hospitais de campanha. A gente investiu numa unidade que é incrível, que para a gente foi super importante na pandemia, que foi o Hospital Ronaldo Gazola. Mas teve muita fake news, né? Principalmente nos medicamentos, nas vacinas. Então a farmacovigilância virou um tema fora de evidência científica, que todo mundo faz nas suas redes sociais. Então a gente viveu um cenário sombrio, com uma situação muito, muito complexa, como acontece em qualquer cenário pandêmico. Foi assustador, né, para você ver várias pessoas virando meio que cientistas, né? E falando da vacina em si. Como é que você interpretou isso?
Eu já esperava isso, né? Eu dou uma aula na Fiocruz que fala de comunicação em crises de saúde pública. E às vezes, assim, numa grande crise de saúde pública, a gente tem que ter serenidade para entender que a sociedade é diversa, plural. Tem muita gente que pensa muito diferente da gente, pelas suas informações e tudo. É natural aí que uma parte do ser humano desconfie da ciência, porque a ciência, de fato, requer estudo, requer uma série de conhecimentos para você poder interpretar aqueles artigos científicos, aquilo que está saindo. Então eu sempre olhei com muita tranquilidade para isso, porque eu sabia que isso era previsível de acontecer. E sabia que a gente precisava, enquanto governo, enquanto Estado, principalmente enquanto Fiocruz, traçar estratégias de comunicação estruturadas para que isso não colocasse a nossa população em risco. Então, de fato, foi chocante para muitas pessoas, mas para mim aquilo era um pouco previsível. Eu sabia que ia acontecer. Não existia um filme de epidemia que você assiste que não tem aquela pessoa que inventa história, que gera uma informação falsa ou que tenta desestabilizar e gerou muitos danos, a assistência, né? Infelizmente, muitas pessoas morrem por isso. Então, precisa ser visto como com muita seriedade, porque isso pode causar muito dano. Mas eu sabia que a gente ia passar por isso. E na pandemia nunca me gerou ansiedade ou me gerou temor. O que me gerou mesmo foi tristeza, né? Eu acho que é o sentimento que mais me pegou na época, no período todo. Então, a gente sabe que o ser humano é muito complexo. Então a gente tenta olhar para o ser humano na sua complexidade, na sua essência, na sua diferença. E você, como uma liderança na área da saúde, né, é uma responsabilidade enorme, né? Não, imensa. Então, o Rio de Janeiro saiu na frente a todo tempo, né, em todo o processo de vacinação, na testagem, né? Lembra, a gente testou muito. Aqui no Rio. A gente saiu na frente na assistência com o Hospital Ronaldo Gazola. Infelizmente, a gente teve um ano de 2020 que foi muito ruim. Um monte de gestão de campanha desnecessário, um monte de coisas que não faziam sentido tecnicamente. Mas em 21 a gente colocou a cidade nos trilhos de novo e foi tocando a vida, sempre saindo na frente nesse processo todo, mas sempre acompanhando as evidências nacionais e internacionais. Há 5 anos atrás, você tinha dito que de 6 milhões de consultas anos foi para 36 milhões. Como é que está esses dados agora? A gente está próximo a isso, né? A gente faz próximo a 40 milhões de consultas ano, de consultas e procedimentos no geral, na cidade do Rio, na rede municipal. É um crescimento muito expressivo que a gente vem galgando há anos. Só para você ter uma ideia dos procedimentos ofertados na fila do sistema de regulação no CISREG, a gente sai de 800 mil procedimentos ofertados por ano para 2 milhões e 500 procedimentos ofertados por ano, que é o que a gente vai ofertar no próximo ano. Então isso é uma responsabilidade imensa, né? E cada procedimento é uma vida, é uma pessoa, é um profissional que está do outro lado. É verdade. E como está essa fila do CISREG? Você criou o projeto Miroski, né? Como que está esse projeto? O que você vê de resultado? O Miroski é uma lei nacional, né? Que Sim. permite que a gente possa parcerizar com o terceiro setor sem tantas... Quando eu falei que criou, entraves. É porque você estipulou isso para a secretaria. E a gente começou isso aqui no Rio, na Secretaria de Saúde. Uhum. Então, eu me orgulho de ter feito parte desse início, desse processo. As Mirosks hoje estão em vários hospitais. Um bom exemplo aí é no Hospital Miguel Couto, onde a gente tem lá a gestão do Céu Leblon, mas também é um bom exemplo no Hospital da Piedade, no Hospital Francisco Silva Teles, no Hospital Rafael de Paula Souza. Então é uma oportunidade da administração pública ter muito mais agilidade para conseguir executar aquilo que ela se propõe, aquilo que ela deseja, que é oferecer serviço para a população.
Esse projeto ele vai ter continuidade? É um projeto que está dando certo? É um projeto que dá muito resultado, dá muito certo, mas ele precisa de financiamento. Então, enquanto o prefeito Eduardo Paes estiver aí, eu sei que a gente tem recurso, tem financiamento, mas ele pode se encerrar a qualquer momento. É um projeto que ele tem o caráter mesmo de ser uma coisa temporária. Então, a ideia é que ele acelere aí a fila do CISREG. E a gente tem 3 outras unidades que são essenciais para isso, que é o Centro de Especialidades, o Supercentro de Especialidades, o Supercentro de Oftalmologia e o Supercentro de Diagnóstico e Tratamento. Então, são 3 grandes unidades que fazem a coisa avançar. Ótimo. Pegando aqui um gancho, Centro Carioca de Saúde, Hospital Jesus, Centro de Olhos, Hospital Ronaldo Gazzoli e tantos outros. Podemos dizer que se criou uma grande rede de saúde que funciona hoje como um atendimento mais rápido. Qual foi o segredo desse sucesso aí? Cara, a gente avança muito, né? O segredo de sucesso é muito planejamento, muito trabalho, muita dedicação. É uma equipe muito coesa e que vem junto há muitos anos aí trabalhando para expandir os serviços públicos. A gente quase que triplicou o número de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde do Rio nos últimos 10 anos. Isso é algo que não é fácil de se fazer. Também a gente disputa muito espaço, como tem que ser, para construir um sistema de saúde melhor. Então, tive a felicidade de ser eleito deputado federal com uma votação muito expressiva, com o objetivo mesmo de disputar recursos para o Sistema Único de Saúde e tornar esse sistema de saúde mais eficiente e melhor. Né? Falando até sobre isso, a ideia de vir como deputado federal era um desejo seu já antigo? Foi uma coisa que foi acontecendo? Eu sempre tive alguns projetos de lei que eu queria conduzir. Um deles é de compras públicas, que fala até um pouco de medicamentos. E sempre vi a gente fugindo de legislações que não traziam benefício para o sistema nem para a sociedade. Então, a oportunidade de ser deputado federal é incrível, porque eu posso tanto disputar recursos para o sistema, e a gente avançou muito do ponto de vista orçamentário aqui na Secretaria Municipal de Saúde, recursos federais depois que eu virei deputado, mas também do ponto de vista de tornar o sistema mais eficiente. Então, eu acho que foi uma opção super acertada e que tem tudo a ver com esse momento aí que o SUS passa e que a gente precisa ter uma representação forte dentro do Congresso Nacional. Essa dobradinha de deputado federal e secretário ajuda bastante, né? Claro, sem dúvida. Né? Essa dobradinha é um luxo, porque facilita muito que seus projetos andem mais rápido, tanto lá quanto aqui. Uhum. Obviamente que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro ganha mais expressão, ganha mais espaço na influência dentro do Ministério da Saúde. E obviamente também que a gente consegue ter um mandato melhor, porque a gente também consegue ter mais espaço dentro da Câmara dos Deputados. Então acho que esse casamento é um casamento muito feliz, que não poderia ter sido melhor nesse momento. Os seus eleitores podem acreditar que isso vai dar continuidade? Não, certamente. O projeto é que a gente dê continuidade, a expectativa é que a gente faça um ótimo mandato de deputado federal e que eles tenham confiança depois de novo de me reconduzir nesse processo. Essa dobradinha de secretário de saúde, você pode dizer, pretende dar continuidade caso o prefeito se reeleja? Aí a gente não sabe, né? Mas eu acho que eu tenho uma vontade de me dedicar muito tanto ao Congresso quanto à Secretaria. Se vai dar para fazer sempre essa dobradinha, eu não sei se isso é possível e eu acho que não é. Mas eu tenho certeza que uma coisa ajuda muito a outra no processo de crescimento do Sistema Único de Saúde. E qual que te dá mais prazer e resultado? Não, ambos me dão muito prazer e resultado. Toda vez que eu vejo as coisas acontecendo, saindo do papel, dá muito prazer e resultado. Agora eu estou com um projeto de compras públicas que eu estou muito empolgado. É um projeto de lei que acabou de receber um novo relator
que fala sobre a lei de licitação. Ele cria uma outra regra de compra para itens padronizados. Então, hoje, para comprar dipirona, por exemplo, a gente faz mais de 4.000 licitações de dipirona por ano. Cada cidade, cada hospital. Só que não tem esses produtores de dipirona. Você sabe melhor do que eu. Sim. São 12 grandes produtores e olhe lá. Uhum. Então, a gente não espera que vá dar certo ficar fazendo 5.000 processos burocráticos para comprar de 12 empresas. Então, o ideal é que a gente tenha um sistema de marketplace e que as empresas vão colocando o menor preço. Sim. E a cliente federado vai lá e empenha e compra naquele momento que ele precisa. E paga em 30 dias. Então, isso aumenta o poder de compra do Estado brasileiro. Isso permite muito mais transparência e facilidade para o processo, tanto para as empresas quanto para o governo. Mas, principalmente, isso garante que o medicamento vai chegar na vida das pessoas. Hoje, às vezes eu tenho um medicamento faltando na farmácia, tenho uma unidade desabastecida, mesmo tendo dinheiro, por uma questão burocrática de licitação, que impede que a gente tenha acesso àquele medicamento. Então, isso é muito ruim. A gente espera que isso não aconteça nunca. Isso é um projeto de lei? Esse é um projeto de lei. E qual é a perspectiva de... A perspectiva é que no ano de 2024 a gente consiga botar ele na rua. Isso vai ser bem bacana, vai trazer um resultado fantástico, né? Incrível, só de economia para o sistema de saúde, só em medicamento a gente economiza 6,2 bilhões de reais. Um cálculo feito aí pelo IEPS, pelos Institutos de Pesquisa em Saúde do Armínio. Então a possibilidade da gente gerar economia é muito grande. Mas lembrando, eu não fiz esse projeto para gerar economia. A economia é uma consequência. O objetivo dele é gerar acesso. É garantir que as pessoas que mais precisam possam ter o medicamento lá na ponta. Então, é claro que todo mundo quer economia, quer eficiência, mas o objetivo de ser é garantir o acesso das pessoas. Vai agilizar bastante, né? Muito, muito. Você sabe, você lida muito com medicamento, tem um conhecimento muito profundo dessa área, sabe o quanto que, tanto no privado quanto no público, sabe o quanto que é difícil essa negociação com a indústria farmacêutica. Muito difícil. E mais se tratando de uma instituição pública, né? Exatamente. É bem mais complexo. Mas vamos falar agora de um tema que é bem interessante para mim. É um tema até que eu tive atuando aí nos últimos anos, né? Que é a imunização, né? A gente está aí completamos 50 anos de PNI, né? É um assunto que me interessa bastante, né? E que todo mundo do âmbito de imunização, a gente pós-pandemia se falou mais ainda de imunização, e essa retomada para a população depois de tudo que aconteceu, porque a gente viu, né, que a população teve um pequeno retrocesso aí de vacinação, né? Não, foi um super retrocesso. Eu não gosto muito de ficar falando, foi o bolsonarismo, foi o negacionismo que derrubou as coberturas. Porque isso é reduzir o mundo a um espectro de visão. Na verdade, a gente perdeu muita cobertura vacinal, foi por uma série de fatores. A gente perdeu a equipe de atenção primária nos últimos 4 anos. O Brasil encolheu o seu acesso ao serviço de saúde nos últimos 6 anos. A gente tem um sistema de informação que mudou e que se tornou caótico nos últimos anos. Então a gente perdeu informação. Então muitas vezes a gente tinha gente vacinada, mas não tinha informação no sistema. E a gente às vezes perdeu a esperança no mundo de que as pessoas são racionais e que de fato elas acreditam na ciência. Então eu acho que é um somatório de fatores. Eu acho que a gente precisa atacar cada um desses fatores de maneira isolada. Então, ter uma boa comunicação ligada a eventos científicos, ter uma boa rede de serviços
que entregue a vacina a tempo e hora, próximo da casa das pessoas. Isso eu posso falar do Supercentro Carioca de Vacinação ali em Botafogo. Você chegou a conhecer. É uma unidade incrível. E a maioria das pessoas não se vacina das 8 da manhã às 5 da tarde. Ela fica aberta até às 10 da noite. Então a maioria das pessoas se vacinam das 5 às 10 e sábado e domingo das 8 às 10. Qual o motivo? Facilidade, né? Praticidade. As pessoas trabalham, têm a sua vida. Às vezes não querem ir sozinha, mesmo quem não trabalha, vai com alguém que trabalha. Espera o dia ficar menos quente e vai num horário mais fresco. Ou então tem a opção de ir com toda a família. A sociologia dessa dinâmica do horário, ela precisa ser respeitada. Então, a gente precisa ter uma rede que, de fato, facilite o acesso. Sim. A gente também precisa ter um bom sistema de informação. É muito ruim quando alguém se vacina e essa vacina não aparece no sistema. Ou essa vacina não aparece na estatística. Está diminuindo a credibilidade da população e do próprio governo do Estado em se auto-reconhecer. E depois, o carioca é incrível, né? Eu sou secretário de saúde de uma cidade que tem uma população maravilhosa. Então, carioca a gente teve uma revolta da vacina em 1904, né? Em 1904, 1905. Então foi um período difícil para a cidade. Mas tirando esse momento, o carioca sempre deu exemplo. O carioca teve uma alta cobertura para poliomielite. Então fez uma vacinação incrível contra polio. O carioca conseguiu eliminar a rubéola e o sarampo muito antes de vários outros locais. Então eu sou super grato aí também por ter uma população que acredita na ciência, que confia, que se protege e que sabe também que a gente faz uma farmacovigilância e na hora que precisa suspender, a gente suspende. Então, foi o Rio de Janeiro que falou, olha, precisamos suspender a vacina da AstraZeneca para gestante, porque não vai dar certo, por conta da farmacovigilância. Então, se a gente não tem clareza aí de todo esse processo, a gente vai ter mais dificuldade. O Brasil sempre foi referência, né, em imunização. Né? Eu mesmo fiz uma palestra em Toronto, no Canadá, e eu me lembro que os pesquisadores, eles ficavam assim, encucados, como que pode, como que vocês fazem isso? Porque no exterior é extremamente diferente, e a gente fornece todas as vacinas, né? E eu percebi uma curiosidade enorme das pessoas, né? E depois teve a pandemia, eu fiz essa palestra em 2018, aí depois teve a pandemia e a gente viu que todo o cenário mundial foi alterado, né? E entrando de novo nesse tema, os índices melhoraram, se mantiveram? Melhoraram muito, né? A gente fez muita buscativa também, a gente avançou muito na pentavalente, que é uma vacina super importante, é uma vacina estratégica dentro do calendário. A gente também avançou muito na tríplice viral. Os níveis mais preocupantes hoje são a vacina para o HPV, que é uma vacina muito importante, mas os pais ficam vendo o HPV como um problema a longo prazo, um câncer que vai aparecer no futuro. Então, é uma vacina que ainda tem um pouco de tabu, de preconceito, mas é uma vacina que também avançou na cobertura. A Secretaria tem um interesse em ampliar as faixas etárias para algumas vacinas? Porque isso é bem limitado, né? Seria o certo, né? A gente deveria estar vacinando para HPV todas as mulheres e homens. E as meningocócicas também seriam bem interessantes. Seria muito interessante. Tem a vacina para herpes zoster também. Sim. É uma excelente vacina. Mas é muito cara, só está na rede privada, isso é muito ruim. O ideal era a gente universalizar esse acesso. Tem a vacina nonavalente para HPV, que é uma super vacina, que é a vacina que a Dinamarca usa, que a Inglaterra usa. Que também a gente devia estar avançando. O mundo todo já usa há um bom tempo, agora que veio para a iniciativa privada aqui para o Brasil. Né? É isso. Então é uma boa vacina, não que a nossa de HPV atual não seja boa, mas ela pode ser melhor. Então a gente tem um desafio aí de incorporar novas vacinas, né? Espero que a gente avance.
Com certeza. Agora eu vou falar sobre um tema que você até colocou nas redes sociais, um projeto que eu achei muito interessante, que é o carro itinerante, falando sobre as prevenções, né? Eu achei isso sensacional. Você colocou lá na Lapa, né? Eu achei isso massa. Ricardo, isso é um sucesso, cara. A gente tem uma van que a gente montou para fazer testagem, vacina e tudo na noite. Então essa questão de dar acesso é isso. Você não pode reclamar, a gente não tem uma população que não se vacina. Pô, o cara trabalha à noite, não consegue, ou trabalha durante o dia todo, consegue um tempo, o tempo que ele tem livre às vezes é muito pouco, às vezes tem um transporte que leva horas para chegar na casa dele. Então a gente tem que ir onde o povo está. E essa van é para isso, para que a gente consiga fazer teste de HIV, de sífilis, que a gente consiga, se o diagnóstico de sífilis for confirmado, a gente aplica a bezetacil ali mesmo, já trata, já orienta para fazer as outras doses numa clínica de família. Se for HIV também a gente já orienta para colher o teste de confirmação em uma unidade de saúde. Então a Wanda é um sucesso. Onde a gente forma uma fila imensa. É isso que eu ia perguntar. Qual é a expectativa das pessoas? É muito alta, é uma loucura. Também a gente montou um sistema super maneiro, que a gente criou um cardápio, tipo esse cardápio de restaurante, aí a gente entrega os cardápios na mesa. Eu já saí várias vezes, né? Eu adoro. Aí entrego o cardápio na mesa, aí a pessoa fala, caramba, tá aqui, então eu posso fazer isso. Que bacana. Aí algumas pessoas ficam meio com vergonha de testar, dizem que vão vacinar, mas vão testar, algumas vão vacinar, outras vão testar. Então, e é um clima agradável e coisa, mas com a intenção da gente identificar precocemente determinadas doenças e evitar que elas se agravem, que cause situações mais graves para aquele paciente, e também reduzir transmissão, né? Sim. Quando a pessoa diagnostica precocemente o HIV ou a sífilis, a chance dela transmitir também diminui, porque ela vai ter mais consciência sobre o que está acontecendo. Esse projeto é da Secretaria do Rio ou você trouxe de algum lugar? Do Rio, da Secretaria Municipal do Rio. Nossa, que se todos os secretários do Brasil fizessem isso. Ele começou no camelô da saúde, lá na Fiocruz, a gente tinha um camelô da saúde que a gente levava as coisas, abria a banquinha, distribuía a camisinha, fazia o teste no meio da comunidade. Só que o camelô da saúde não tinha ar-condicionado, então era um perrengue manter as vacinas na temperatura correta. E agora com a Wanda tudo fica mais fácil. Com certeza. Isso me lembra muito o projeto da época que eu atuei na parte da clínica da família e tudo, que os profissionais de saúde faziam as visitações nas comunidades e faz isso até hoje, mas isso gerava um resultado tão bacana. A gente se aproximar da população é gratificante, né, ter esse retorno, né? Cara, é maravilhoso, assim, o que a gente que dá muita satisfação para qualquer profissional de saúde, né? Visita domiciliar não é um procedimento simples e fácil de se fazer, é super complexo, eu já fiz muito. Como médico de família, a gente sabe que esse é um dispositivo que muitas vezes salva vidas, que é muito estratégico, porque você vê o contexto da família dentro da própria casa, você consegue identificar determinados hábitos que são muito negativos. Então, às vezes, situações simples, como você colocar uma posição diferente na cama, ou colocar um calço para lavar a louça, ou às vezes você ir fazer uma medicação num paciente acamado que não pode ir no hospital e que não deve ir no hospital, faz muita diferença. Com certeza. Falando um pouco sobre a gente está agora na campanha, Dezembro Vermelho, né? Comunidade LGBT. Quais são os projetos da prefeitura para esse público? Cara, a saúde da população LGBT tem que ser vista de uma maneira muito especial, porque são muitas as situações de vida diferentes que podem acontecer na singularidade de cada uma dessas letrinhas, que parece que são letrinhas, sim, mas que são pessoas que têm situações muito diferentes, às vezes, de vida. Todas as unidades de saúde, todas as clínicas de família e centros municipais de saúde têm um treinamento para isso,
tem ações específicas para a população LGBT, mas também para a população negra, para a população que é portadora de doenças raras, para pacientes que têm necessidades especiais. E a gente já vê todo esse cuidado de maneira muito holística. A gente também montou um centro que não é para a população LGBT, mas que ele é usado predominantemente pela população LGBT, que é um centro de distribuição do PrEP, da profilaxia pré-exposição, em Botafogo. E também a gente montou um centro de infectologia e tratamentos para DST no Panda Rodumatoso, ali na nossa policlínica, Hélio Pellegrino. Então, são 2 pontos que são bastante utilizados para a população LGBT, mas não são específicos para ela. E a gente sempre tenta fazer isso de maneira mais integrada possível. A gente teve uma ação incrível contra a homofobia, que o SEDES proporciona na prefeitura, o Carlos Tufson, agora na parada. A homofobia ainda está presente no ambiente institucional de saúde, também está presente no atendimento dos pacientes. Então, essa ação foi super importante e de conscientização e de fato, garantir direitos dessa população que merece ter seus direitos garantidos. Ótimo. Vou fazer uma pergunta polêmica. Pode fazer. Está preparado? Sempre estou muito preparado. É uma pergunta que eu recebi muita gente pedindo para fazer essa pergunta para você. Vai até virar um corte, hein? Tá bom. Então, a gente trabalha por exemplo, profissionais da saúde são o quê? São da área da enfermagem, né? É a grande massa, né, que faz toda a diferença, né, para toda a secretaria funcionar. Todos são importantes. Eu sei que você valoriza demais a classe multidisciplinar, não tenho dúvida disso. Tá? Você sempre valorizou o farmacêutico, psicólogo, todas fisioterapia. Então, mas a enfermagem é a que está muito em pauta, né? E não tem como não falar sobre o piso da enfermagem, claro, que é um assunto que é um momento que todos estão falando. Qual é a sua visão? O que a secretaria pretende e o que ela já fez por isso? Ricardo, primeiro, eu não deixo a guerra entre categorias profissionais e o mercado de trabalho influenciar nas nossas decisões técnicas. Eu acho que todos os profissionais de saúde são importantes e devem ser valorizados. E, obviamente, que todo mundo quer e precisa ganhar mais. Então, essa é uma premissa, entendeu? A gente ainda tem um sistema subfinanciado. Os profissionais de saúde, de maneira geral, são os menores vencimentos na administração pública, os profissionais de saúde e educação. Vai comparar um profissional de saúde com um profissional do judiciário, ou até mesmo de uma procuradoria, ou de um órgão de fiscalização, de um tribunal de contas, Então, isso é um problema, essa desproporção entre as categorias de Estado, do Estado brasileiro, e ter pessoas que ganham 100, 300 mil reais para exercer determinada função, que aumenta a desigualdade social, e você tem um profissional que ganha muito menos do que isso. Um bom sistema de saúde é um sistema de saúde onde a pessoa que ganha menos e a pessoa que ganha mais não tenha diferenças tão grandes. Então, a diferença entre o salário de um profissional, muitas vezes, no SUS, é muito discrepante com o salário de um auxiliar administrativo ou de um agente de saúde, um agente de endemias. No exterior, a diferença é bem pequena entre os profissionais de saúde. Uma sociedade mais justa, sim, essa diferença é cada vez menor. O que não é o caso da sociedade brasileira. Então, isso acontece dentro do setor saúde e fora do setor saúde. E aí, quando uma categoria ganha o piso de maneira legítima, e eu apoiei, ajudei em tudo que eu pude, ganha um piso de uma maneira legítima, a gente tem que adequar aquilo à capacidade de pagamento do Estado. E também olhar para o lado e ver que tem outras categorias que também
são importantes e que eu não estou sozinho no mundo. Então, é um ganho, sem dúvida nenhuma, o piso. O Ministério da Saúde mobilizou recursos para fazer esse pagamento, mas a gente tem que se olhar no contexto. Então, os enfermeiros não estão dissociados do restante do sistema. Então, porque a enfermagem é mais importante. Ela é muito importante, mas todos são. Então, eu acho que é importante se olhar dentro do contexto. E eu não faço nenhum tipo de politicagem, de aumentar salário, de dar benefício que eu não vou conseguir pagar depois. A gente já viu o prefeito Marcelo Crivella o que fez. A gente ficou 2 folhas sem pagamento, às vezes 60 dias. A gente já viu não pagar 13º, entregou a prefeitura devendo 2 bilhões na área da saúde. Então, responsabilidade e disciplina financeira tem que ser uma premissa para estabilizar todo mundo. Outra coisa que a gente precisa olhar é a quantidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem desempregados. Se eu hoje chegar e falar, olha, eu vou dobrar o salário de todos os profissionais de saúde do município do Rio, não vai ter recurso para isso, mas a possibilidade de eu contratar mais profissionais, de ter mais gente trabalhando, diminui muito. Então o orçamento é uma pizza. Você vai ter que enxugar, né? E não cresce na velocidade em que cresce a demanda. Então eu não posso olhar mais de 30 mil profissionais de saúde desempregados no nosso estado e achar que eu vou aumentar salário e vou ignorar o cara que está desempregado com necessidade da população. Então eu tenho, todo dia, entra no meu Instagram ou no meu Facebook, um enfermeiro me pedindo emprego. Eu não tenho esse recurso, e obviamente na Secretaria para o Processo Seletivo Público, mas é uma situação muito difícil. Então, esses são os 3 pontos que eu queria colocar aqui. O piso da enfermagem é importante, mas não está dissociado das outras categorias e do mundo. Hoje a gente ainda tem muitos profissionais desempregados, e o melhor é que a gente consiga equalizar e ter mais gente dentro do sistema. E depois a gente precisa valorizar as conquistas que, mesmo que às vezes elas não sejam como a gente desenhou e planejou, mas elas são super importantes para que a gente possa dar um próximo passo no futuro. Então o piso foi uma conquista, mesmo algumas pessoas não estando satisfeitas nunca, que tem gente que nunca está satisfeito mesmo com nada. Às vezes você cresce, consegue ganhar um nível superior, consegue estar trabalhando numa instituição, e nunca aquilo te satisfaz. Infelizmente, a vida é real, a vida tem limitações econômicas, financeiras, e do ponto de vista de gestão, eu sou responsável para falar, olha, vamos até aqui, mas daqui para frente a gente não consegue ir, porque vai ficar insustentável. É verdade. E não é polêmico, é um corte muito bom, e vai aí um recado para quem vive só reclamando. Guarda isso aí. Ótimo. Acho que muita gente vai gostar de saber da sua opinião, né? Eu vou falar também sobre uma coisa que não era comum, de ver a Secretaria de Saúde se envolvendo em outros setores, como eu vi, cemitério, Colurbe, algo interessantíssimo. A saúde se mete em tudo. Prevenção de dengue, como é que foi isso? A saúde se mete em tudo, a gente sempre se meteu no cemitério, só que às vezes não aparece, não vem, mas cemitério é um local de saúde, a gente precisa estar controlando ali vetores, precisa garantir que também esse sepultamento seja feito de acordo com as normas técnicas adequadas, mas no cemitério uma preocupação que é imensa são os focos de dengue, porque é o local do vasinho de planta, é o local do acúmulo de água limpa, e é o local que o Aedes adora. Ainda mais com calor, o mosquito cresce muito mais rápido no calor, então ainda mais com calor, o cemitério a gente sempre se mete. A gente está se metendo agora em população em situação de rua, que, cara, é um projeto incrível que a gente está começando a partir da próxima semana. Então tem um monte de coisas intersetoriais aí que a gente faz
e que a gente orgulha muito. Controle de zoonoses com os animais também, eu vi que você também focou isso. Não que isso não era visto, só que agora você deu um... Crescemos, né? A gente tem 2 unidades veterinárias na saúde, que é o Centro de Controle de Zoonoses, em Santa Cruz, e também o Instituto Jorge Weitman, ali na Mangueira, que são 2 unidades incríveis, e tem muita coisa boa vindo aí. Como deputado federal, qual o seu projeto que você quer emplacar? Me fala um pouquinho aí das suas ambições, né, mais visando a parte de deputado federal. Cara, o primeiro projeto que eu quero emplacar são alguns projetos de eficiência, de compras públicas. Eu emplaquei algumas coisas já, permitindo o aumento de força de trabalho nos hospitais federais, uma medida provisória que eu relatei e que a gente emplacou, permitindo contratar mais 5 mil profissionais para a rede federal. Também quero muito emplacar e influenciar na construção do novo INCA. Acho que é um golaço, a gente precisa disso. O tratamento de câncer é um problema no nosso estado. Quero muito usar esse mandato de deputado federal também para fortalecer os hospitais federais que estão morrendo, que precisam de muita ajuda. Mas também quero avançar aí na relatoria de orçamento. Espero um pouco mais para frente conseguir alguma relatoria de orçamento para defender com muito mais pressão uma pizza de distribuição orçamentária mais justa para a saúde, para a educação e para a segurança. Esse projeto do novo INCA seria como? Como eu já trabalhei no INCA, fiquei até curioso. Esse é um projeto que foi idealizado há muito tempo atrás, né, por uma geração inteira de sanitaristas e epidemiologistas. Infelizmente, derrubou o prédio do IASES, que era um prédio lindo, incrível, era um super hospital, não precisava ter jogado ele no chão, para começar uma obra que ficou parada desde 2012, então está há 11 anos parada, que é muito ruim. Mas a gente espera muito que ela saia do papel, que ela faça a vida acontecer, que faça a vida rodar. Já entrou no PAC 3 agora, e vai ser uma PPP mediada pelo BNDES. Então, espero que a Câmara Federal aí possa contribuir. Eu fiz 2 emendas que ainda não foram aprovadas, mas 2 emendas de comissão, colocando 400 milhões de reais para essa construção. Espero que dê certo. Que bom. Eu queria agora te dar o espaço para você falar. Há 5 anos atrás, você aproveitou esse espaço para falar sobre suas pesquisas, né? Que você, na época, estava atuando na parte de pesquisa. E o que a gente, vamos dizer assim, a última vez que a gente fez o podcast foi 5 anos atrás. Vamos dizer assim, daqui a 5 anos, o que a população pode esperar, né? Até menos tempo, tanto pela Secretaria de Saúde. A gente está falando que a gestão agora tem mais 1 ano, né? Mas você, como deputado federal, vai ter a continuidade. O que a gente pode esperar do Daniel Sorães? Cara, eu espero que eu consiga... Primeiro, olhar 5 anos para trás e ver o que mudou esses 5 anos. Foi incrível, né? A gente fez muita coisa nesse período. Nunca nem imaginar que a gente ia fazer tanta coisa. Mas eu espero que nos próximos 5 anos eu possa estar me dedicando, como eu me dedico hoje, a construir um sistema melhor, com muita saúde, com muita felicidade, com muita dedicação. Espero que a gente... daqui a 5 anos tem um sistema de saúde cada vez melhor, que certamente não vai estar com todos os problemas resolvidos, mas que, se tiver no caminho certo, pode fazer muito mais pela nossa sociedade. Espero que também a gente consiga aí nos próximos 5 anos trazer a saúde mental e trazer o cuidado das pessoas mais frágeis em situação de rua, para uma zona de maior visibilidade e de maior empatia. É isso que eu espero. Queria até eu já encerrar, mas me lembrei de um fato interessante. Saúde mental. Não sei se você sabe, em Santa Catarina é o 2º maior índice de suicídio do Brasil. Com índice de desenvolvimento humano enorme em Santa Catarina, mas com índice de suicídio muito grande. Eu falo isso porque também eu tenho uma casa em Santa Catarina, então eu fico lá e cá. Por que no Rio não tem esse índice? O que você vê essa diferença? O nosso índice de suicídio no Rio de Janeiro pioraram muito. E suicídio
é algo que é prevenível. Ele não pode ser encarado como um tabu. A gente precisa encarar a depressão, o sofrimento mental, como algo que pode ser tratado com medicamento, com psicoterapia, com apoio familiar e social. Então, eu acho que aqui no Rio a gente ainda consegue ter muitos laços culturais que permitem que a nossa população tenha um jeito de viver melhor, mas isso não é simples de se manter. Então, o pós-pandemia foi muito duro para o Rio, nossos índices pioraram muito. Zonas mais frias, geralmente também tem índice de suicídios maiores. Então, apesar da gente estar melhor que Santa Catarina nesse indicador, a gente ainda tem muitos problemas com isso. Eu acho que a gente tem que estar muito atento. E esse vai ser um desafio, a saúde mental no geral, vai ser um desafio muito grande para a nossa sociedade. Você tem projetos para ele? A gente tem um super projeto, né? A gente tem um projeto para álcool e drogas, que é uma variável importante aí quando tem um componente de suicídio. E a gente tem um projeto grande para tratamento de depressão nas clínicas de família. Então, espero que a gente consiga se manter com índices melhores e até, se possível, evoluir para os índices que a gente tinha anteriormente. Então, Daniel, estamos encerrando. Eu queria que você tivesse o espaço agora para falar com aquelas pessoas que, tanto os profissionais de saúde que gostam tanto de você, você foi eleito com quase 100 mil votos, né? Está aberto aí para você falar. Ricardo, eu sou muito grato, né, a todos os profissionais de saúde que me apoiaram, que me ajudaram nessa caminhada, a todas as pessoas que acreditam no meu trabalho e que me permitem que eu possa continuar trabalhando. Espero que as pessoas que votaram em mim estejam satisfeitas com o trabalho que eu estou desenvolvendo e que, se não tiverem também, que possam entrar nas minhas redes sociais, me dar dicas, me dar conselhos para que a gente possa melhorar muito mais, que muitas vezes, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente goste daquilo que a gente está fazendo, nem sempre a gente atende às expectativas de todo mundo. É isso, muito obrigado. Mas e os Soranzinhos? O Soranzinho é maravilhoso, eu nem tinha visto que eles iam fazer isso, fizeram na minha rede social. Eu tenho uma preocupação imensa com a minha rede social, porque eu acho que sempre um grau de sobriedade e de componente técnico é muito importante quando a gente trata de político, de profissional de saúde, de alguém que tem doutorado, que milita na área da ciência. Então, eu sempre tenho um pouco de medo dessa coisa, mas sempre a equipe de comunicação fala, não, Sorange, tem humanizou, que ter um pouco mais leve, dar uma humanizada. Mas eu sempre fico com medo. O Soranzinho é muito querido. Então. Achei sensacional. Daniel, muito obrigado. Foi um prazer novamente conversar com você. É sempre bom ter pessoas assim com ideias. Assim, eu fiz um podcast agora recentemente e eles me perguntaram com quem você se identifica. Eu falei, Daniel Sorange, porque para mim é um grande prazer ter trabalhado com você, atualmente também atuando de uma certa forma, e assim, eu vejo que os profissionais de saúde... Ricardo, você é uma estrela desse sistema, todo mundo te ama. Não é bem assim, sim. Mas eu agradeço demais, espero que possamos ter outras oportunidades, com outros projetos para você falar, e aqui o espaço do PodLife esteja aberto para você quando você quiser. Tá bom? Maravilhoso. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Beleza. Golaço. Ricardo, muito obrigado, tá?